Meu nome é José Santos Paes, presidente da Associação do Rio Tejo. Senhores presidentes das associações e centros náuticos do Estuário do Tejo e bem-assim todas as associações que estão connosco, nomeadamente a Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga. Ilustres convidados, caros consórcios, senhoras e senhores. Começo por agradecer ao Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, professor Luís Aires de Barros, a utilização desta memorável sala de Portugal, destinada não só ao Museu da Sociedade de Geografia, mas também às grandes recepções, sessões solenes, concertos e outros eventos de respeito. Perante vós está a apresentação etnográfica do museu, com mais de 120 anos de existência, que compreende o património cultural da África Ocidental, Central, Oriental, Índia, China, incluindo Macau, Japão e Timor. O seu acervo inclui um grande número de objetos de arte, mobiliário, pinturas, esculturas, painéis de azulejos e vitais, assim como alguns instrumentos científicos, museus, espólios e doações de militares, superiores e sertanejos. Falaremos sobre esta jornada. A finalidade da iniciativa Memórias Freirateiros é dar testemunho vivo de variantes com uma vida de trabalho no Tejo e facultar o registro dessa realidade dura e experimentada da memória futura. Esta iniciativa encontra fundamento na finalidade estatutária da Associação da Rio do Tejo, que constitui-se como um polo vivo de soberania dos saberes e das tradições náuticas e marinheiras dos fundamentos do Rio Tejo, mediante a realização de, entre outros, o objetivo de preservar a memória das atuais e futuras gerações de portugueses dos feitos históricos da economia do Tejo. O registro audiovisual completo e os DVDs de todas as sessões das memórias foi publicado em maio de 2013 pela editora Orfeu de Bruxelas. Deste modo, se dá continuidade ao projeto cultural Temas da Rio do Tejo, iniciado em 2012, com o lançamento do livro Freirateiros do Tejo, o cotidiano das populações da Porta d'Água dos anos 40, 50 e 60 do século XX, da autoria do fregateiro Rodrigo Fernandes. Faremos agora do programa da jornada de hoje e dos seus comunicadores, a quem agradeço a colaboração dos senhores. A iniciar o Sr. João Martins e o Sr. Manuel Pires Fontes, antigo carpinteiro e calafate, construtor de picaretos e de rodízios, pescador, pesqueira e demais artes e herdeiro, entre outras coisas. Depois de encerrar a sessão, teremos a habitual fotografia com todos os participantes, que poderá escolher do nosso lado direito da sala. Fontes. O Sr. Manuel Pires Fontes e um grupo de amigos vêm do Ortiga e nós temos um agradecimento a fazer à Câmara Municipal de Mação e ao seu Presidente que proporcionou esta divulgação. Portanto, Sr. Dr. João Felipe, peço respeito do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, é o nosso agradecimento. E agora vou fazer uma apresentação dos senhores. Curiosamente, é o primeiro carpinteiro naval e calafate que temos entre nós neste desfiar de memórias. Depois de inúmeros testemunhos de antigos arraios, tivemos um pescador e um pintor de embarcações, mas nunca tivemos um carpinteiro naval nem um calafate. E este é um homem particular nesse aspecto. Nasceu em Ortiga,
no dia 23 de fevereiro de 1926. Tem, portanto, 88 anos, que é uma bonita idade. E, aliás, o companheiro que estava para vir também tinha a mesma idade, tinha nascido no mesmo ano, pelo menos. De seu pai, Joaquim Fontes, aprendeu a arte de carpinteiro calafate. Se eu não disser bem as coisas, diga, não é? Porque às vezes as pessoas inventam. Ao longo dos anos, foi introduzindo na construção dos barcos picaretos as alterações técnicas que a sua perspicácia e elevado sentido criativo lhe iam sugerindo como as mais eficazes e que em muito contribuíram para aperfeiçoar a qualidade náutica do barco, tal como hoje o conhecemos. A título de exemplo, com o pai aprendeu a executar a aresta, que o senhor depois nos vai explicar, usada pelos calafates a montante do rio, tendo o rio por preferência. Manuel Pires Fontes, atento às exigências de maior resistência e qualidade, aprendeu e passou a aplicar a aresta na construção de picaretos. Processo este também é usado nos veículos. Eu devo chamar a atenção que quer o veículo, quer o picareto são embarcações de fundo chato, claro. Desde os 15 anos, idade em que aprendeu a profissão, construiu cerca de 300 barcos picaretos. Para lá dos trabalhos de recuperação e a reparação de outras largas dezenas. Aqui é a minha invenção. Foi também construtor de rodízios e de azenhas. Hoje praticamente desaparecidos do tempo. E eu chamava para a atenção para isto, porque a construção, quer de uma azenha, quer de um rodízio, é algo muito complexo. Paralelamente ao exercício da profissão de carpinteiro e calafate, sempre praticou a pesca profissional com barco e redes. Atualmente dedica-se a construir miniaturas de barcos picaretos, modelos que são muito procurados pelos escultores de artesanato. E é esta a minha introdução, e agora deixo à conversa com o João Gregório. Está bem? Realmente mais uma história de vida, e daí dar também os parabéns à PETT, à Marinha do Tejo e à Cidade de Geografia, de terem a preocupação realmente de relatarmos a nossa história. Ao fim e ao cabo é isto que nós estamos aqui a fazer, sempre aqui muito mais bem enriquecidos, e relatar aquela história que eu costumo dizer, nunca me medo de cansar, que é aquela história que não vem escrita. É aquela história que vai ser relatada. Para mim, pessoalmente, é uma história muito mais enriquecida. Portanto, o nosso amigo Manel tem um problema também que eu tenho, temos falta de ouvido, e depois vou pedir mais ajuda de todos vós. Quando fizermos algumas perguntas, agradeço que passem em voz alta, para nós também ouvirmos, e vou pedir também que mais ajuda ao Sr. Almirante, para nos dar aqui a resolução deste pequeno problema, que é comum aos dois, temos os dois falta de ouvido. Ajudava-me a relatar ainda há bocadinho que deixa o que é que vai procurar, apanha-se à vontade, vamos pôr aí a receita. Vamos pôr em prática uma receita que nós aprendemos com o senhor que está aqui presente, que é uma honra. Tem sido também um senhor que tem dado muita ajuda e também nunca me cansar. Nós gostamos do nós enquanto somos humildes. E quando somos humildes, nós temos que aproveitar as oportunidades e esta não pode a regra. Portanto, de agradecer ao nosso professor de trabalho, que nos tem ensinado muito e nos tem dado grandes receitas. E esta receita vamos pôr em prática hoje. Até porque está entre amigos, pá. Diga? Até porque está entre amigos, pá. É isso mesmo. Portanto, quando eu acabei ainda há bocadinho, tenho que exprimir aquilo que vai na alma no momento, porque eu acabei ainda há bocadinho, tive o privilégio de conhecer este senhor e comecei por lhe perguntar, Ortiga, onde é que isso fica? Portanto, para mim são terras do outro mundo que eu não as conheço, ainda tenho que perder um bocadinho também para conhecer aquela zona. Quem são terras para cima já não conheço. Sim, senhor. Também gostava também de aproveitar a oportunidade de agradecer ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Moção, que ao fim e ao cabo contribuiu para que nós estejamos aqui no
fundo, como já disse, é enriquecer. Portanto, eu vou começar por perguntar ao nosso amigo Manuel onde é que fica Ortiga, porque eu também não sei. Portanto, eu ia se importar se o Manuel diz realmente este pessoal, que eu não tenho dúvida nenhuma, que a maior parte dela não sabe como é que fica Ortiga. Nossa, por favor. Ortiga é uma freguesia pertencente ao Conselho de Mação e ao Distrito de Santarém. Fica situada numa encosta debruçada sobre o Ritejo. Fica a 20 km de Abrantes, ao lado do Nascente, claro, com vizinha uma população, também a freguesia que é as Moriscas, terra também dos pescadores, e é uma terra que tem um panorama lindíssimo, há pouco igual aquilo, o vasto panorama. Portanto, eu nasci lá, vivi lá e sinto-me lá bem, na construção dos barcos que eu sempre, foi uma arte que eu sempre amei e que eu gosto, mas chegou ao fim, não é? A idade já não perdi e, portanto, olha, aqui estou. E eu agora vou explicar, se assim me entenderem, o que é o picareiro. Pode ser? Pode à vontade. Com licença, eu vou. O que é o picareto, o que é o barco picareto e a que se destina? O barco picareto, como é chamado, foi dado um nome devido a ser do mesmo feitio da ferramenta muito usada pelos trabalhadores rurais, sendo de bico agudo por um lado e largo na pá pelo outro. É, portanto, um barco típico da nossa região, usado há mais de 300 anos pelos pescadores desta zona do Zé, que eram muitos. Há dois tipos de barcos picareiros, um profissional para a pesca e outro mais amador. O Petes, enquanto que por baixo serve para os pescadores da campanha, que são dois dormir. O amador não tem leito. É aberto, como lhe chamamos, e serve para a pesca de redão, de varela e para a passagem de pessoas, animais ou outras coisas de uma margem para a outra. Serve ainda os pescadores furtivos que não têm lugar certo. Os barcos picaretos têm 6 metros de comprimento e o fundo é chato para navegar em locais baixos, nos quais se deitam os trasmalhos para captura do peixe, bogas, barbos, muge ou tainha, por exemplo. Emprego na sua construção é principalmente a madeira de timbrado, azinho, freixo ou figueira, mas todo este material tem a sua altura própria para corte, ou seja, terá de ser sem viço para durar mais tempo. A proa alta facilita o seu movimento no enfrentar da corrente da alta. Como aqui o rio tem muitos cachões e não havia motores nem se podia usar, as arribações eram feitas à vara, num trabalho bastante duro, e o barco, ao entrar na forte corrente da água, a que chamamos ponta, não torcia, algo que não acontece às lanchas de proa curva até abaixo. Com estas, só se consegue navegar e arribar em águas de fortes correntes com recurso ao motor. A nossa região era muito rica em peixe, mas as barragens a fechar e a abrir comportas alteram constantemente o caudal.
e o peixe que vinha aqui fazer a desova, pois a nossa zona é melhor que o Rio Tejo tem para este efeito. Ficou privada disso, porque enquanto a alga corre nos locais da desova, tudo vai bem. Mas daí umas horas, as comportas fecham, o rio Tejo fica sem água e aquele local em que o peixe desova seca e o sol, tudo nada. A explicação. Agora, se os senhores quiserem fazer qualquer pergunta, eu tenho aqui os barcos. Antes de passar. Mas tem aqui outra coisa para falar, que é sobre a azenha. Primeiro, Vamos primeiro aos barcos. E nós trouxemos 5, 6, 7 minutinhos, umas imagenzinhas do Sr. Manel a construir o bar. Onde os braços, será isto, será aquilo que ele pode depois explicar mais novamente. se calhar faço-me ouvir. Certo. Se eu quiser, madeira diferente daquela que... Exatamente. Aqui estão eles, todos pegadinhos. Não sei se conseguem ver bem, mas todos eles já estão marcados para serem devidamente. O barco é assente, pois ali. O barco, depois do fundo estar feito, é assente em cima de estacas, que ele se debrocha, claro que chama-se estaleiro. Tem uma pedra ali à frente para, quer dizer, para aguentar a curva da proa onde ela se levanta. A proa tem que ser aquela que chamamos nós a tábua de armar, que é que tem 6 metros de comprimento, é molhada, amiudadas às vezes, com uma sorpilheira, um saco de vinhagem, dá-se por cima e por baixo, para a alga penetrar mais dentro dela, da madeira, claro. E quando é no dia seguinte, faz-se fogo por baixo. Agora é com maçarico, agora ultimamente era com maçarico, que era barroca. Mas de antes era com carquejas ou caruma. A caruma do pinheiro era melhor, porque deitava aquele vapor e ia aquecendo a madeira. A certa altura, quando eu via que eu ia colocando a mão por cima da tábua para ver se ela já estava quente. Quando ela estava mais ou menos com aquela cisão, eu ia levantando a proa com a ajuda de umas estacazinhas, tudo por fora, com calma, e a tábua lá ia levantando até a altura desejada que eu queria. Mas há aqui uma coisa a dizer. O barco pode ficar bem talhado, quer dizer, bem feito, assim, no redondo. É preciso golpe de vista para ver se ficou bem. Mas, se o estaleiro não ficar com as medidas devidas, o barco fica sempre defeituoso. Porque anda mal a água, nós na pomada, quando eram muitos caixões, aquilo eram feitas a ribação da vara, eu ia perguntando aos pescadores como é que o barco trabalhava. Se eles diziam, a vara anda bem, pronto, é assim. Eu chegava no estaleiro, fazia-lhe outra emenda, para que ele trabalhasse melhor. E assim fui evoluindo, até que chegou ao ponto de o barco ficar ao desejo dos pescadores. E construí muitos, e então a coisa. Permite-me aqui uma pergunta agora ao Sr. Manel, que é no momento. O que é que o Sr. Manel está a fazer aqui agora? O barco já está feito? Pois. Ele agora? Agora, ali, isto é o maço e aquilo é aquela verdadeira. Eu estou metendo, o fixo chama estopa.
nas costuras do barro. Isto eu agora adiantando nas costuras, que é para evitar, porque a madeira, ao ser molhada, a madeira aperta. Claro, e a sopa d'água aperta. Se depois, aqui está, com aquela substância que é o peixe, e para que serve? O peixe é para segurar a tal dita estopa, fica metida dentro da costura. Porque se a costura não levar peixe, à batida, quer dizer, eu meti aspa, calafetado, chama-se aquilo calafetado, ficava o bote. Se o bote fosse para ela, se levar aquela mistura do peixe para segurar a estopa, à medida que a madeira ia apertando, a estopa se aluçava toda, saía toda da costura, não ficava lá nenhuma. Portanto, aquela substância do peixe, o peixe é extraído do pinheiro. Hoje, os incêndios já lá disso. Mas nós, lá na nossa terra, ainda temos uma fábrica, já acabou, claro, já não havia pinheiro para resinar, e então a gente comprava muito mal. Havia 3 tipos, e até mais tipos de peixe. Havia o de primeiro, o segundo e o terceiro. Para nós, o terceiro, o de segunda, também era bom para isto. E então, o peixe era para segurar a estopa. Onde passava o peixe, pronto, a estopa já não saía. A madeira apertava e a estopa tinha que se aguentar naquele sítio. E, portanto, o bote ficava. E ali já não trabalhava. Portanto, aquela substância, isto chamamos nós gualda, aquilo era comprado na ciência, aquilo é extraído do petróleo, acho eu, mas até dizem que era extraída do carvão, não sei se era chamado de borra de gás, mas criava ela. Aquilo é um bocado complicado, porque o peixe é quente até ferver dentro do caldeiro, um caldeiro. E quando está a ferver, a borra de gás, ou seja, o qual nós chamamos de borra de gás, o qual estava a aquecer numa outra panela mais pequena. Mas, se ela ganhasse um bocadinho de água, já não se segurava dentro da panela. Saía toda fora. E então, quando ela ia sempre mexendo, ela queria crescer, sempre mexendo, até que ela deixava de ferver, quer dizer, deixava de entrar aquele fumo, que era a alga que estava no chão, e então eu fazia a mistura com o peixe. Eu tinha uma pedra, arranjava uma pedra que não tivesse quente nem fria, que era para a temperatura do peixe, e eu ia largando depois, mexendo o peixe, já com a qualta misturada, ia mexendo e ia largando em cima da pedra. Mas o peixe aqui seca rápido, seca rápido. Eu depois ia com a minha unha, experimentava. Se ele saltasse, ainda estava rijo. Tinha que lhe colocar mais um bocadinho de água. Quando a unha já se estava a bem, pronto, está em ordem. E então, aqui eu metia aquele peixe lá nos nós, brilhante, pronto. Bom. E o que é? Como o barro só ficar pintado nas costuras, não tinha piada. Tínhamos que pintar todo para ficar mais bonito. Tinha que ser assim. Em cima do leite, era de outra maneira, quer dizer, eu colocava, mas eu comprava pão cru, e então, primeiro, eu ia com o pão cru, desenhado em cima do leite do barro. Leite, que é isso também? Isso, leite do barro, desenhado. Depois, eu ia com o peixe quente por baixo e tinha que ligar o pão ao peixe.
Ali é que se apanharam muitas escaldadoras nas mãos, mas tinha, o pão tinha, assim, um bocado complicado, mas quem sabia era fácil. A aresta que estamos a falar, A aresta é onde liga o fundo ao costado. Há dois tipos de aresta, que é lá, por exemplo, da minha terra para cima, também lá construíam uns picaretos, que era nos montes do Arneiro, ali próximo da estação do Frateiro. Esses, nunca se ajeitaram muito, não tinham gosto por fazer o pão. estamos a falar desta junção Não aqui. tinham gosto. Estamos a falar desta junção. Nós, para sermos perfeitos, temos que ter gosto daquilo que estamos a fazer. Se nós não temos gosto daquilo que estamos a fazer, não vale a pena. E então eles lá, era uma coisa qualquer, queriam receber dinheiro e pronto. Mas há dois tipos de aresta. Há a aresta de maceira e a aresta de balde. A aresta de maceira é, por exemplo, o fundo é chão. E mete-se o braço que é que forma o barco. O braço tem aquela curva, que depois fica pequenino, tem aquela curva. Ele, o fundo, fica com a inclinação do braço, quer dizer, vem abaixo, e a tábua é só encostar, e só se faz uma linha por cima da tábua, por baixo, ela pode só pregar. Mas, depois do barco se voltar, sair de cima dos taleiros, se voltar, eles cortam, deixando a altura de 1,5 cm, 2 cm, além do fundo, para ter resistência. Mas aquilo é uma aresta que para mim não serve, não vale nada, porque eles não conseguiam fazer a outra. A aresta do mar é meia esquadria, o fundo fica com meia esquadria e o costado outra meia esquadria, e ali bateu e ficou certinho. Portanto, nós passamos com a mão por baixo e aqui está certinho. Ao passo que a outra já não é assim, que era a aresta de maceira. E é estes dois tipos de aresta que há. Mas para mim é a aresta de barco, que é o que eu usava, que eles não conseguiam. Porque eles, ao fazer o barco, por exemplo, colocavam primeiro a tal tábua da aresta, que era a primeira, e depois é que metiam outra por cima que nós chamamos, eu chamava a tábua de boca. Mas eu não, eu primeiro meti a tábua de boca. O barco fica logo feito por cima, redondinho e preparado. E depois é que eu metia a aresta. Eu media um passo, media de seco, agarrava assim de seco e ela ia lá para passear. É preciso, é saber pensar. A realidade é que tem uma proa muito estranha para nós muito estranha, que nós ainda não deciframos porquê, mas que efetivamente se aproxima, é praticamente, eu diria, 90% o tipo de proa desta embarcação, bastante diferente das formas mais alongadas e mais, digamos, mais cuidadas talvez, das embarcações das bandeiras. Aqui aparecem os golfiões, e eu gostava de fazer a pergunta ao mestre, por que razão é que aqui aparecem os golfiões, que só aparecem em determinadas embarcações lagunares? Porque pareceu-me a mim que os golfiões aqui não vinham de baixo, isto é, nós chamamos flocados que depois saem do castelo da proa, e é que forma aqueles golfiões, que têm um fim específico, mas que depois foram, na altura, retirados. Portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quando o mestre aqui executa exatamente a colocação do fundo da embarcação, tal e qual como na construção lagunar fazem. Simplesmente, curiosamente, lá fazem praticamente no chão, é sempre no chão, nas tais estacas que vão dar o chamado usado à embarcação, enquanto que aqui pareceu que é feito mais ou menos a meio metro, 1 metro do fundo. Portanto, estes dois, nós chamamos de golfiões. Fiéis. Chama-se os fiéis. E aqui chamam Estão os fiéis. 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 E não vêm lá de baixo. Não.
É que os da Ria de Aveiro vêm de uma peça única, que é os braços da própria caverna, que saem fora. Portanto, isto, a função... sei. A função deles é... Lá no vizinho, quer dizer... As questões. Foi. Na Ria de Aveiro, eu levanto para todos ver. Em Aveiro, na construção de Aveiro, estes dois elementos que aqui ou antes, lá em Ortiga, se chamam os fiéis, que sem isto nós não seguramos o barco, não é? São os fiéis, saem desta superfície. Enquanto que Aveiro vem de cá de baixo até cá acima. É diferente, pronto, diferente. Porque, essa é uma pergunta. Outra pergunta era de que deu-lhe a ideia e sempre que o Sr. Manel constrói o barco a uma altura de 1,5 metro, ou coisa assim, ou meio metro do chão. Meio metro do chão. Que possa, com que a tábua possa, por exemplo, a tábua tem 6 metros, não é? Porque se ele for muito baixo, a tábua não curva como é que é. E se a tábua de baixo também não pode ser, não chega ao fundo do mar. E a terceira pergunta, uma coisa muito curiosa, é que a seguir o mestre tem todas as anotações de todas as medidas num caderninho. Curiosamente, nenhum construtor, mesmo atual, da Ria de Aveiro, estou a falar de embarcações de 17 metros, 20 metros, não tem nada escrito em nenhum caderninho. Tem apenas uma vara, o chamado Paulo Pontos, onde todas as medidas da embarcação existem nesse Paulo Pontos. E é por esse Paulo Pontos que ele não usa nunca a fita métrica nem qualquer medida. E não existe, agora existe, fizemos todos os planos geométricos de todas as embarcações e, portanto, nós temos essas medidas, mas nenhum mestre tem em nenhum caderno, e curiosamente aqui aparece exatamente como parece que devia ter sido feito. Se me permitir, vou-lhe dizer mais. Esta miniatura que nós temos aqui está à escala. Não está escrito. Está à escala. Ele sabe que se tem, o outro tem 6 metros, sabe que este aqui vai ficar com não sei quantos, né? E tudo o resto, todas as outras peças, que todas elas têm nome, aliás, já tive a oportunidade de escrever algo sobre isso, onde estão as peçazinhas do barco, todas têm o seu nome, todas elas, mas todas elas estão à escala. E para cada matematicamente a coisa, o fundamento do seu modelo funciona. Do caderninho. Enquanto que... Então explique lá com mais calma para que ele se tenha a contar que ele precisa da receita. Se a costura estiver muito apertada, eu costumo abrir e a quadra Temos que abrir a costura. Assim que é para ela ficar aberta por fora e unida por dentro, que é para segurar as folhas. Sim, senhor. E depois? Se a estopa, bem disse há bocado, se a estopa, ora, por exemplo, se ela não for aberta, a costura está mais aberta por dentro do que por fora, não é verdade? Mas isto no móvel. O móvel é o contrário, é isto, bonito uma presa, a volta que deve aparecer. Mas o barco é ao contrário. O barco tem que ficar aberto por fora para receber a estopa e ela ficar apertada, quando lá chegar dentro, já não passa. Vai apertar. Então é assim, abrimos a costura tem que ficar aberta por fora e encostada por dentro, e depois aplicamos a estopa. Aplicamos a estopa e depois é dobrada e aplicada. É este espaço aqui que se pretende ver. Exatamente, aí está. Dobrada e aplicada. Isto é uma uso, chama-se uma uso. Isto aqui foi o que é fixe. Abria ali por aí fora, que é para... Se a costura ficar bem unida, ela não apareceu. Sim, senhor. Então, aplicamos a estopa e depois o que é que a gente faz assim? Qual é a operação seguinte? A operação seguinte é meter o peixe. O peixe. O peixe, um pouco é disso, o peixe é metido numa calma. O peixe é rico, que é polvilho. Exatamente, há o peixe louro e há o outro, que é o... A gente chama de obreu, é obreu. Chama o breu, mas há breu que já vem temperado. Esse, para mim, O que é o obreu temperado? temperado já vem dentro de umas caixas. E
e programou que serviu. E depois temos o bola. A gente também chamava de bola, que era a bola. Bola de gás. O princípio, aquilo até criava algo por cima. O que é sem alma e para tirar. Quando colocava a aquecer e para tirar. Ela, o peixe. Semanal, desculpe lá, para ficar a perceber. Já lá temos a estufa, agora a seguir vou aplicar o peixe. Pronto, como é que eu aplico? Como é que eu aplico o peixe? Sim, senhor, é volume, vou aquecer. O peixe? O peixe passa assim, no caldeiro. No caldeiro. Coloca dentro do caldeiro, mexer, se ele já está no planteiro. Passa para o ver. Nós, que está para ver, até para dentro. Vocês estão a ouvir? Quando a gente encosta para dentro, faz. O sinal é o oposto. Está aqui. Nós, à bola de gás, temos valentes novas. Está a aquecer numa agulha. A boca de gás, que é um líquido. É líquido. A gente chama-lhe o gás. É o gás. É pólvora. É pólvora. Este convém dar tempo. Se ele não vai muito bem quente, à medida que ele vai correndo para dentro do país, depois tem que ir ao café. Que assim forma para nada. Tipo espuma. Assim forma para nada. Porque ele está em alma, mas não gosta não. E então, larga-se um bocadinho de suor, devagarinho, e agora a pessoa está sempre mexendo. E vai. Para caldear, para caldear. Larga-se mais um bocadinho. Mas convém sempre para botar aqui. Convém sempre para botar aqui. Já o pegar. Então, nós, eu tive uma pedra lisa. Eu era assim. Há muitos que eram comprados de madeira, mas tem muito gosto. Era uma pedra lisa. A pedra está quente. Mas nem muito quente. Mas estava muito quente. Mas também não estava. Estava quente. Estava morna. E eu então ia mexendo, e colocava um bocadinho de pedra. Porque ele seca para mal. E essa esperava um bocadinho. Mas cada dia. Solidifica logo. Fica sólido, fica sólido. Depois iria feito pela mão. Se ele saltasse, caralho. Ia colocar mais um bocadinho de volta. Se ele não saltasse a mão, já seria. Estava bom. Bom, e era isso. Na pele da ovelha. O pau do meio da ovelha estava aqui. Depois abria o peso com a seta, depois o tipo quando ia o longo, e depois apertava por fim. Como é que se chamava esta peça de ferramentas, Fernando? Eu escrevi. É isso, Sim, senhor. Deixa-me só agora fazer uma pergunta. Em relação a essa operação de cobrida, a pele da ovelha aguenta muita temperatura e dá para fazer de pincel. Se fosse dar por um pincel, aquilo derretia por completo. O melhor para ter. Aquele ferro para pôr a estufa, como é que se para abrir a costura, como é que se chama? O ferro para abrir a costura. Maús. Quem é que fazia esse ferro? Era o meu amigo que fabricava o ferro? Não. Quem é que fazia esse ferro? Havia lá ferreiros. Estamos a falar tudo de saber, de experiência feita. Já não é lá quem fabrica, faça esses ferros. O Moral utilizou aqui uma expressão há pouquinho, se calhar escapou muitos nomes. Foi construir o barco. E quando era construído, já sabia o que era. O indivíduo começava a pescar pelo barco. E ele perguntava, como é que isto está a correr? Olha, a vara está bem, agora a marcar assim não. E eu imitar. E o que é imitar? Já faz correções no sentido. O que é imitar? Era aqui. Nós chamamos isto de um arcomento. Está a ver? O arfado. Isto aqui leva 5 ou 7 estacas. Leva aqui 2. Uma para a outra. Quer dizer, um bocadinho de distância. E leva um bocado de madeira. Mas que não exceda a largura do barco. Que é barco, é? Não exceda. E então, leva outra aqui, mostra, diz que é o traste. Chama-se o traste, aqui leva muitas estacas. E leva aqui, quer dizer, vão sim, chamamos isto de um vão, entre as duas travessas. Vão sim, vão logo a estaca. Por aí fora.
A gente depois tirava a medida, eu tirava a medida, até aqui de nível. Usava fita métrica, Sr. Manel? Não, de nível. Era tudo à vista? Está a falar? Sim, sim. Eu tirava, exatamente. Agora ali, eu ia, olha que cá está, que está a ver, está aqui embaixo. E depois ia aqui, tirava o nível. E aqui, eu ia ou tentar o ferro. Está a ver? Mas queríamos mudar o bate-rabo, que ele mudava. Era um peão. Mas estava aqui, dar o açãozinho com o ramo, ele mudava imediatamente. E ao passo. Eu estou curioso por fazer aqui umas perguntas ao Sr. Manel, não sei se possas fazer. Aliás, aquilo que o Sr. Manuel está a explicar, olha. Se eu não tivesse essas diferenças, o lado ficava. Não andava nada. Isto aqui. Era um carrão. O remo para a frente ou para trás e o barco está à volta. Eu já agora aproveito para perguntar ao meu amigo Manel como é que o meu amigo aprendeu a carpinteirar? Aprendeu com quem? Que idade é que tinha quando foi para a escola? Chegou a ir para a escola? 8 anos, sim senhor. E depois? Eu tenho o exame da quarta classe. Sim senhor. Em 1938. Portanto, eu nunca vi colégio, nunca vi nada. É para a gente agora só uma forma. Depois, Acabou a escola da quarta classe? E depois? meu pai, nós éramos 3 irmãos. O meu irmão mais velho tinha 20 anos a mais que eu. E a minha irmã 15. E eu costuma-se lá dizer que é que vim arrastar o fundo da cabeça. A minha mãe já tinha muita razão, o meu pai também. Claro, eu, aos 15 anos, saí da escola, aos 12 anos, até aos 15, eu andava a ajudar o meu pai nas regras da sorte. A gente tudo sandeava e era eu andava a agarrar as picotas, conhece a picota? Conhece, sim senhor. Conhece? Eu tenho 15. 15 picotas. Eu andava de umas para outras, de outras para outras, de outras para outras, e o meu relógio era aquele. E então, aos 15 anos, é que eu fui trabalhar com um carpinteiro, o governo era um príncipe carpinteiro, mas nunca gostou da terra. Nunca gostou. Ele era fazer portas, chamar, e algo que foi para uma oficina, Sr. Manel, foi para uma oficina. E eu andei ainda a aprender com ele, mas às tantas fui desentendido com ele. Eu como desentendido, meu pai ainda andava na aplicação do banco, e ele disse para o meu pai, eu antes queria estar assim. Eu sei que é, mas está cheio de mim, eu não sei. E então, o meu pai, aqui, que eu sabia, Fala que faz ao vivo. e eu atrás daquilo, ia para todos os calores, ia para o evoluindo. Desculpe, para fabricar os barcos havia alguma oficina ou era ao ar livre? Uma maneira de Uma maneira de era ao ar livre, porque ainda tinha dinheiro para fazer. Fazer uma oficina. Então, ao ar livre também fabricava de inverno, Sr. Manel? Fabricava os barcos de inverno ao ar livre? Ou não? Como é que fazia? De inverno fabricava ao ar livre ou fabricava debaixo dele? A chuva? Ao ar livre. De inverno também, de inverno. Não havia plásticos naquela altura. Cobriu com umas chatas e coisas assim. Quando era ali. O meu amigo lembra-se que idade é que tinha quando fez o primeiro barco? Tinha 20 e tal anos. 20 e tal anos. Então aprendeu a arte também rápido, Sr. Manel. Pois, eu já dava. Eu já dava com minha pai, andava do lado, já fazia os modos. Eu andava por lá ao pé, já estava a ver aqui. Aprendeu a ver e depois a fazer. Então diga uma coisa, eu porque me leva a querer. Sim. Claro que eu devo me competir com gás. Porque tudo isto é um truque. Há certas medidas que os barcos têm que ter um truque. E aí eu ia perguntando a ele, para isto é assim assim. Há pouco e pouco. Ele vai explicando. Estás desta maneira, e eu aí. Então diga-me lá, desculpe lá. O meu amigo acabou aos 15 anos, foi logo aos 12 foi trabalhar. Até e tempo para brincar. O meu amigo ainda chegou a brincar, não? Não, brincar, era nas picotas. Era lá nas picotas. Como é que brincava? Andava lá a pedrar, fazia daquilo um balanço. Agora brincar. Esse, eu tinha Não tinha tempo de brincar. todo domingo, às vezes ao domingo, aqui ia mais os colegas, babado. Lá no Rio. Isso. Todos nus.
Lá vinha para calção. Eu estou a perguntar isto. Esta vivência, felizmente, foi a mesma que a nossa. Nós já apanhámos isto no fim, mas íamos ao banho todos os dois, porque não vinha para calções de banho. Não usávamos calções. E ainda havia outra coisa. É que nós íamos tentar a uma distância, talvez que mentira nenhuma, aí quilómetro e meio, e deixávamos o fato. Nunca ninguém roubou. Até deixavam o fato aqui ao primeiro porquê? Porquê? Deixavam o fato, lá não tem. Até para que deixavam à mão, estavam ao banho. Depois tinha que ir buscar o fato, então ficava logo ali à mão. A gente não era mais. Nós tínhamos a nadar. Rio abaixo. Sim, estou a ver. Estou a ver, iam lá escorregando, já estou a perceber. Já percebi. A gente jogava assim, o cinto de cachorro, aquilo era bonito. Deixávamos ali o fato. Íamos lá, tirávamos saiola lá em cima. Íamos lá apoiados com o rio abaixo. Que idade é que tinha quando aprendeu a nadar, Samuel? Como é que aprendeu? Aprendeu a nadar às escondidas? Não. Então? Vamos lá arranjar. Ainda tinha tempo para ir para... Porque ia lá levar o almoço. Assim, foi na base do... Chamávamos logo de jantar. Que era o menino. Ia lá levar e depois já... E o almoço nessa altura era o quê? Diga lá. O que é que era? Era bifes com batatas fritas? Diga lá, Samuel. Era couve com feijão. Era a base do... Prato típico lá da nossa terra, couve com feijão e batata. Couve com feijão e batata. Mas é couve, chamamos nós couve galera. Toda a gente sabe lá na Ortiga. É prato tradicional. E ninguém vai ver como sopa todos os dias. Sim, senhor. Todos os dias como. Ouça uma coisa, o meu amigo depois tornou-se capiteiro naval, em Calafate, e nunca tive ninguém assim ao pé de si a aprender. Nunca ninguém se chegava. Mas todos que levaram volta de mim, todos, nunca iam à volta de mim. Não. Os outros não apanharam o lagostinho que eles vendiam os espanhóis. Então, quer dizer, desculpa, acabou a arte da construção destes barcos, também acabou a arte da pesca. Já não há pescadores na vossa zona. Em que barcos? Em que barcos? Muitos deles de fibra e É dos barcos de fibra. Leva-nos atrás das caminhonetes, que agora qualquer coisa roubam tudo. Isto que o Samuel disse há pouquinho sobre descer e subir das águas leva depois a uma outra realidade. É que estamos a falar para ir à volta, sei lá, meia dúzia ou uma dezena de pescadores, de gente que vive ainda no leste. Põem os barcos em cima das carreiras e vão para tudo quanto é, inclusive até lá para baixo para o Cavador. Porque o rio não tem água, todo o rio tem água, está lá tudo. A nossa barragem está cheia pequena. Depois pegam, vão para o Fratel, vão para E vão mais é para o alqueire. Agora andam no alqueire. não podem, e um barco deste em cima do carro é diferente. Isso é O barco, eles pegam no barco de fibra, dois por no barco. E duas pessoas pagam mais. Olha, Sr. Presidente, para mim foi uma surpresa agradável olhar para este barco e saber que é um picareta. É a vossa história, é a vossa identidade. Portanto, eu fazia aqui uma ainda vamos a tempo. O Samuel tenho aqui certeza, se aparecer algum miúdo da escola que aquela necessidade de saber fazer, o Samuel é capaz de ensinar. Ele é capaz de ensinar. Porque ao fim e ao cabo a gente costuma dizer, e esta aprendi com o senhor professor, hoje em dia nós nos preocupamos muito e temos que corrigir isto, que é o total trabalho dos dedos. Daqui por mais de 200 anos, as próprias gerações têm estes dedos tamanho deste. E então, é a solução, é arranjar algo, criar algo, e o Samuel ainda está nesse patamar que era arranjar professores, ou neste caso miúdos, que apanhem gosto por estas coisas e ainda deixar morrer, porque aqui o apelo, Sr. Presidente. Se me permitisse, Sim. eu ia dizer, já se tentou uma vez, alguém tentou, não sei o que, mas alguém tentou. O Sr. Manuel disse para mim, e com toda a franqueza, estamos a falar de um trabalho técnico muito apurado. O que fizeram chegar foram indivíduos que nem sabiam como é que deviam pegar no meio sol, quer dizer, não eram terapeutas ainda. Portanto, ele só conseguirá ensinar a arte a alguém que já saiba manobrar a polaina, a enxó, a serra, porque senão está a ensinar carpinteiro. Não, tem que ensinar a carpinteiro a ser aquela fase. Foi
assim, não foi assim. Foi assim. E ele lamentou-se para mim. Mandaram para cá 3 indivíduos, então, eles nem sabiam que era meio só. Não deu. Porque agora, 3 dias foram. por exemplo, agora já era, para mim, era mais fácil. Porque agora, há 10 anos para cá, tenho lá uma serra de fita, que é para... Isso é um luxo, é um luxo. Serra. Como é que o meu amigo cortava o braço ao baixo? Como é que cortava? Eu era com uma serra braçal, e tinha uma toalha para limpar o fumo. E eu era em cima do bom para serrar aqueles paus grossos, onde tinha... Até como é que segurava o braço? Havia graves? Isso é com os pés, por exemplo. Sim, sim. Eu colocava um pau além, outro ali, e o outro da travessa, que era onde eu assentava aqui, que era para a serra trabalhar. Sozinho, na viagem, Devia de haver uma gestão para haver continuidade. Estão a ver? Eu nunca tive, quer dizer, as netas. E o que é que o meu amigo sentiu quando sabia que estava a construir o último ano? O que é que eu vi na alma? Senti pena por um lado, mas acabou por outro. Mas senti satisfação no seguinte: é que, meu amigo, fiz muitos barcos, mas nunca tive uma reclamação de ninguém a dizer que é que os enganei. Para mim, é o. Aliás, Nunca dizer, você para um vigarista, você para um aldrabão, porque o barco não dura pouco, não custou. Hoje uma coisa, não, o meu amigo construiu o barco e punha logo no meu barco ou no barco era depois para o proprietário. Diga lá nomes de barcos já da sua zona, para ver se são os mesmos que os nossos. por acaso não está aqui. O do Amante é o Correço. Correto. Correto. O lá de cima, penso que aquilo coisa que está, que é o Santana. Alguns nem sabiam que tinham que dar nome ao barco. Era quando iam registrar, diziam o nome do barco. Até preciso o nome. Então, olha, eu gostava de ter um amigo Correço. Fala, gente quer que o meu amigo fala. Por exemplo, agora no pão. Eu, por exemplo, tinha lá dois primeiro, tinha 2 serradores. Meu amigo, Eu falava a eles, eles andavam a trabalhar. Desculpe, uma parte. Quando estamos a falar de serradores, eram aqueles que andavam com aquelas serras grandes, nos pinhais, em cima de uma burra, e esse. Com 6 metros, Quando ele falou de serradores, grosso, verde. Tínhamos depois, há blocos para cima da burra. Há blocos para cima da burra. Explique lá aos nossos amigos o que é uma burra. A burra era, cortava-se à ponta do pinheiro, aí com 3 metros de comprimento, desde o cimo do pinheiro para cá, com 3 metros. E depois cortava-se chamávamos nós enxapotas, quer dizer, era as pernadas que o pinheiro tinha. Escolhia-se 2 para fazer as pernas. E com o próprio machado é que fazia-se um corte, por exemplo, aqui, outro ali, e metia-se uma pernada daqui, outra daqui. Exatamente. E a outra parte dessa estava lá no chão, que era para nós regularmos o pau que estavam lá em cima. Era amular por cima da borra fora. Era amular. Mas o pau era. Primeiro tirava-se-lhe a casca. Exatamente. Aqui há que para o seguinte: se o melhor corte de pinheiro em janeiro, nós perguntávamos a lua. O minguante de janeiro é o melhor para cortar um pau qualquer, seja ele qualquer. Minguante de janeiro, vamos apontar esta data. Seja ele qualquer. Minguante de janeiro. Minguante de janeiro. Exatamente. Minguante de janeiro é quando o pau dura mais. Tem mais seiva. E então, basta aquela coisa aqui. Por exemplo, nós vamos com uma machado, limpamos a casca. Por baixo dessa dita casca, há uma ou outra, parece sangue, quer dizer, vermelha, fica agarrado ao pau e não quer sair. Vai sair um bocadinho, com o machado, sempre corta vez, não é? Vai sair, aquilo até fica bonito, o pau fica bonito. Fica a costa da cor do sangue. Se eu for cortado com vice, por exemplo, mostro aqui, em maio. Está com isso é que a árvore está a fluir. Pois, até quando ele começa a ganhar espinho, já, por exemplo,
em março, abril ou maio, vai-se-lhe a tirar a casca, a gente até disse, parece a cabeça do mal. Saiu tudo como quem está a descascar uma cabeça. A casca saiu toda, não deixou aquela avermelhada agarrada, o pau dura pouco. Basta que até o cepo do pinheiro, pouco mais são 6, 7 meses, fica logo a apodrecer. O outro, sei lá uma coisa, aquele que é cortado em janeiro. É a mesma coisa. Mas tem uma coisa, na fabricação do mato, tinha que ficar por aí. Era prega organizada ou era prega feita? Primeiro, comprávamos os pregos feitos à mão, era feito. Não. Eu comprava-os na braquinha, mandava-os vir a pé da motosa, mandava os pregos. Havia o prego, que era o prego de bote, meio bote, quer dizer, era mais comprido, era até podia ter trazido. Tinha uma cabeça grande. Bote e mais. Pois, É que a gente está cheio de fasquiado. não, pera, isso é um prego de arame. Isso é um prego de arame. Prego de arame. Isso é quando eu vou para os pregos. Já agora. Pera, isso era o prego que nós medíamos no fundo. O que é tínhamos que ir para uma Prego de arame era para o fundo. Pois, só para o fundo. Ou onde chegava em algo. Esse prego, que eu estou a falar, mas aquilo é um prego muito grosso, grande. Nós tínhamos que furar aquilo com uma paloma naquela altura. Cabeça larga. A cabeça era grande. A talpa tinha que ser coipada. Quer dizer, tinha que se fazer uma cova para que a cabeça ficasse enterrada no pau. Mas, Mas desculpa lá. O prego fundo tinha que ser prego de arame. Porquê que esse prego era para cima? Não era para o fundo? Porquê? não. Rachava o braço. Isso não valia nada. Nós, a seguir para cima, já era o prego. Sim. Era o prego pasqueado, era o prego setia. 7 dias. Setia. Disponibilidade. A cintura por acaso minha vida. Aí a gente tem uma duraria. E ainda tem produtos depois pagos. Aí, Depois poucos pagos em madeira. ainda lá tem peixe que chegava. Ainda tem lá aqui. O peixe deu ao ano que chegava, sei lá, mais de 10 voltas. Aqui está mais de 10 voltas. E para agora o peixe não tem guardado. Agora com o peixe novo. Agora o peixe de vidro já não precisa daquilo. Aquilo é bom. Alguns até ainda compravam para pescar talhas, para não ter vinho. Então diga lá, em toda a construção do parque, qual era a operação que o meu amigo estava mais a fazer? Era carpinteirar, calafetar ou brilhar? Tudo. Mas a pior de todas para mim era brilhar. Brilhar. Porquê? Daquele fumo. O fumo. Ficava aqui a toda só. E depois, por exemplo, O brilhar do parque era brilhar por fora e por dentro, não é? Ou era só por fora? não, por fora é o tal peixe, Sim. mas por dentro era um produto que era o alcatrão. Alcatrão vegetal. O alcatrão, esse era só quente. Então porquê? Porquê que tanto era por dentro alta e por fora era brilhar? O alcatrão quer dizer, penetra melhor na madeira. A bola de gás é mais quente. A gente colocava a bola de gás. Naquele tempo aquela plaia existia, porque havia muita madeira que arrepassava. E não foi lá, Sim. por baixo. E às tantas nós não conseguimos derrubar. Porque a própria madeira era como uma esponja. Vou ver. Vai lá, deixa-me fazer outra pergunta que tem que ser toda. Parece que eu tenho que aprender muito. Pá. É assim. Então, de verão, de inverno não ficava com o sol, não é? Depois de verão, consigo estar numa parte dentro do alcatrão, ainda ficava os sujos do alcatrão. Aquilo da de calor. Não, o alcatrão, o alcatrão, durante 8 dias, ainda estava assim um bocadinho assim, mas a madeira ia absorvendo. A madeira absorvia. Agora, muitas das vezes, havíamos que nós querer logo buscar com ele no dia seguinte, e que era um fato mais ordinário, sujava, mas
Então a receita, quando assejar, é deixar estar uns dias que a madeira a absorver aquele produto. É, absorver aquilo. O alcatrão. Então fazer esta pergunta. O alcatrão é um produto bom. Digo já. Nós, de alguma forma, de formar Era basta que a alma, quando, por exemplo, caía sobre o alcatrão, morria por aí abaixo. E a madeira da pia. Exatamente. Se esquecer que a água. Agora aí está. Aí está. Vocês sabem Mas isso agora que já- os barcos de água doce davam muito menos tempo que os barcos de água salgada. Quer dizer, Sabe disto? Tem que saber. Era metade do tempo, durante metade dos anos. E este produto fazia com que eles produzissem mais autoridade. exatamente. Isso mesmo. Eu estou a fazer esta pergunta também, porque há uma parte de ficar a aprender e outra, porque nós lá temos de pensar seriamente. Eu tenho as cavernas do Varinho da Câmara Municipal da Moita e ouço. Dentro do Pinto e ouço outro. Mas a gente tem que voltar à técnica antiga, que é aplicar precisamente este produto no Varinho para que durar mais uns anos. Então tem que ser bem ligado, por isso é que eu perguntei se aqui para não largar o alcatrão. É que antigamente eles andavam sem roupa, mas nós hoje não, felizmente, vamos para a borda, vai pessoas de salto alto, casacos brancos e não sei o quê. Temos que ter muito cuidado no material que vamos aplicar nas O coisas. alcatrão, se ele estiver bem quente, melhor. Se estiver bem quente. Melhor penetra. E esse já não há roupa, não dá. Esse foi a Aí você quer descobrir a roupa. Vamos descobrir. Não, a bufa. A cresce bastante. A rufar, quer dizer, que sangue de então fora. Então para o lume lá, sem ele, que eu não aquecer o leite, cá vem o seguinte, por exemplo, enquanto o peixe está a ferver, deita o vapor, não é? O lume, ele está de lado. Se o lume for um bocadinho alto, laçou-se o caldeiro. Laçou-se, pronto, começou logo a arder dentro do caldeiro. Ali não havia até muitos atrapalhados, iam com o saco e tal. Para largava-se o fogo ao saco. A ver, um problema. E lá está. O caldeiro. Como é que vamos falar ao fogo? O melhor processo que era caldo. Ia-se com um pau grosso, tirava-se o caldeiro fora do lume. E depois abafa-se. Abafava-se. Claro, não ficava abafado. Agora o roubo, o dia está mal, o dia está mal. Aqui mandou uma repulsão. Então vamos lá ver. Com todas estas operações da construção da embarcação, desde a construção do barco, tanto ao calafetar e depois ao briar, era barco para durar para tempo a ser fabricado. Tudo pronto. Não é muito tempo, um mês, fazer um barco. Não, é dar-se 8 horas. É dava mais ou menos isso. Um mês a fazer. Mais ou menos. Pintadinho e tudo pronto. Pronto, de tudo. Não fazia nenhuma festa quando o barco ia para o rio. Então isso é para nós. Então explico lá como é que isso é. Geralmente quando o barco está pronto, vai para o rio, é uma festa. O que é que festa é que é? Diga lá, como é que fazia? Quando o estaleiro da feiteira disponibilizava mais um barco, era uma festa, os miúdos todos atrás do carro de bois, estava o barco em cima. Íamos com ele até ao rio. Devia ter trazido, tenho até uma fotografia, agora ultimamente, eles vão em cima de uma caminhonete. Aquilo era engraçado. A caminhonete ia tombando, e eles escorregavam de cima da caminhonete, de forma a bater a alga apertava para lá e ele parecia uma sacola, claro. E eu parece que vou contar atrás, para não desaparecer. Eram cabos em quê? Cordas em quê? E nada? Ou não? Corda, Era de quê? antes usavam corda de cairo, que ainda lá Eram vocês que fabricavam os cabos. era nas moriscas. Faziam os cabos. E depois o Já nada de fabrico, não. Deixa-me dar uma. Mas o senhor fazia lá umas cordas que nós, miúdos, gostávamos muito de ver o carrinho andar. bom, mas isso é para as redes, isto é para as redes. As cordas para a É, rede. isso é para as redes. Mas agora estamos a falar na corda de cairo e da água. E ainda lá existe. Vai ter que visitar a sua loja. Deve ser um museu do outro mundo. Ainda tem lá os cabos, tem lá os pregos, tem lá o pé de ouro, tem lá o pé de ouro. Eu imagino, estou dentro aqui já estão a ver realmente qual é o ambiente dentro da loja do Manuel. É assim, o ambiente da loja deste senhor tem um ambiente próprio que tem a ver com o cheiro. Portanto, é uma loja que tem o seu próprio cheiro. É ou não é? Cheira a estaleiro. Ainda cheira a vida.
Tem lá dois pregos zicados. Ou sei lá, não tem uma verdade no dedo, porque uma unha negra. Mas, Nunca se cortou, depois está-se cortou. que eram utilizadas lá nas redes eram feitas por São Manuel. Os pescadores diziam que as cordas que ele vendia, que vinha não sei de onde, não rendiam. E então o São Manuel é que fazia as cordas próprias para ele depois aplicava na rede e depois os pescadores compravam. Mas essas eram as cordas de canho, não era isso? Era de canho. já passou lá. Então, a atividade dos pescadores que mais existem é qual é o número mais ou menos suficiente? Medusa, se temos, Está pouco, muito pouco. Diga só, Miguel. Porque, em boa verdade, o Sr. João também foi proprietário de pesqueira e pescador. E isso é outra história. ainda tem lá outro muitas pesqueiras. Mais interessantes. E isso é outra história, porque a técnica da pesqueira é qualquer coisa que... Ainda temos as azanhas, portanto, hoje... Bem, no Tejo, havia muitos moinhos, mas moinhos que estavam implantados em rocha. Exatamente. Não eram bem azanhas, eram moinhos, é um rodízio. E isto respondia a uma... por vezes nós esquecemos da importância de ter os capitães navais. Eu penso que a arte de construir um rodízio é qualquer coisa de soberbo. É exatamente como construir um picareto. Eu só vou-vos referir o seguinte. As principais embarcações portuguesas que fizeram a descoberta foram as caravelas e as naus. Nós esquecemos sempre quem foram os seus construtores, os capitães navais. E esquecemos também que cada nau, cada caravela levava um ou dois capitães navais. E eles eram fundamentais, porque muitas vezes as caravelas e essas embarcações tinham rombos e precisavam de ser autenticamente reconstruídas. E eram os carpinteiros que faziam isso. Eles adquiriam um conhecimento que depois traziam aquilo que o Sr. Manuel nos disse, era aquilo que faziam os carpinteiros navais na altura, que era o conhecimento de saber feito, a experiência. Depois era traduzido nas construções na Ribeira das Naus. Portanto, é por isso que não há duas naus iguais, não há duas caravelas iguais, elas são sempre diferentes. Uma embarcação, esta embarcação, a que era construída a seguir, era diferente da anterior. Nunca eram iguais. Portanto, este é o verdadeiro. Este, para mim, é sublime. Como é que, e foi muito bem exemplificado, inclusive pôr à prova a embarcação, saber como é que os pescadores reagiam à embarcação. Isto, para mim, é sublime. Portanto, isto é uma lição, para mim, inovidável. Portanto, há de facto, nós esquecemos da importância que têm estes homens.